Artigo 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no ocorrer da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Artigo 492. Inciso 1, a linha E. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação, a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Parágrafo 3º. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a alínea e do inciso 1 do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Parágrafo 4º. A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação, de que trata o parágrafo 4º deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso, inciso 1, não tem propósito meramente protelatório e, inciso 2, levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena, para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Parágrafo 6º. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado, dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. Artigo 564, inciso 5. Em decorrência da decisão carente de fundamentação. Artigo 581, inciso 25. Que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A desta lei. Artigo 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, na forma estabelecida por leis especiais, pela Lei Processual Civil e pelos respectivos regimentos internos. Artigo 4º. A Lei 7.210, Lei de Execução Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 9-A, vetado. Parágrafo 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Parágrafo 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso
no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Artigo 50. Inciso 8. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Inciso 1. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Inciso 2. Recolhimento em cela individual. Inciso 3. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas, para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família, ou no caso de terceiro autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Inciso 4. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias, para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Inciso 5. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Inciso 6. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Inciso 7. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros. Inciso 1. Que apresentem alto risco para a ordem ou segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Inciso 2. Sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independente da prática de falta grave. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Parágrafo 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, inciso 1, continua apresentando alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal, de origem ou da sociedade. Inciso 2, mantém os vínculos com a organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Parágrafo 5. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Parágrafo 6º. A visita, de que trata o inciso 3 do caput deste artigo, será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo,
e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Parágrafo 7. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos.